Eu sei que já estamos mais da metade do mês de janeiro, mas não seria o Wally se eu não tivesse ainda trazendo as minhas melhores leituras de 2022. Então, bora lá! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros do Wally. Faz um tempinho já que eu deixei aqui o último vídeo. Na verdade, em setembro, eu tinha gravado os dois últimos vídeos, mas eu lancei de surpresa aqui no canal, que foi em comemoração ao Dia da Consciência Negra, né, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, com dicas de livros com protagonismo negro. Vou deixar até o card aqui. Se você ainda não viu, mas eu tinha avisado para vocês no vídeo, acho que foi um book haul, não lembro bem, o último vídeo antes deste da Consciência Negra, que eu ia dar uma pausa no canal por conta que meu filho ia nascer e eu ia para outra cidade, em Fortaleza, e ficar esperando o nascimento dele lá, ia passar um tempo lá. Acabou que eu fiquei mais tempo do que eu esperado, e aí desde lá que eu não faço novos vídeos, a sorte que teve o de novembro, né? Mas aí agora chegou, quase que não sai. Aí agora chegou a hora de voltar a fazer esses vídeos que eu tanto acho bom para lançar para vocês e para trazer sempre um conteúdo melhor a cada dia, né? Tô sempre mostrando ele, Theo, né, lá nas minhas redes sociais, no Instagram, nos stories. Então se você quiser ver um pouco mais do Wally, você siga aí o @Livros do Wally lá no Instagram, porque lá eu mostro sempre a minha rotina do dia a dia, o que eu faço, as leituras que ando fazendo. Então eu não sumi por lá. Quem me acompanha lá no Instagram viu de tudo, viu o nascimento dele, acompanha o dia a dia dele, as fotos dele, a coisa mais linda, enfim, os registros que eu faço diariamente. Eu também estou no TikTok, mas o TikTok eu uso mais como uma segunda rede para ajudar a divulgar mais o conteúdo do Instagram, né? Eu posto praticamente a mesma coisa, além do que eu tô aqui postando para vocês. Então vou começar a voltar com tudo, decidi ainda mostrar minhas melhores leituras de 2022, mesmo que todo mundo já tenha feito, já tenha mostrado as suas. Eu decidi mostrar porque eu acho que é sempre uma coisa a mais, um conteúdo melhor, um conteúdo a mais, né? Mostrei os 3 primeiros lugares no Instagram, fiz post no ano passado, como todo ano eu faço, né? E aí, aqui eu decidi mostrar o 4º e o 5º lugar. Então, já sabem, se vocês não quiserem perder nada, siga o Wally aqui no YouTube, siga lá no Instagram e siga no TikTok também, porque aí vocês vão ter o Wally de sobra. E uma coisa a mais que eu tenho pra dizer, eu tenho um clube de thrillers chamado CTW, que todo fim de mês eu abro inscrições, eu divulgo a leitura lá no Instagram, a próxima leitura, né, do próximo mês, e abro inscrições para novas pessoas entrarem. É gratuito, ninguém paga nada, mas existe um projeto no Catarse para apoio, para você conseguir mais chances nos sorteios, que eu faço todo mês para quem participa da leitura. Enfim, é muita coisa boa, se inscrevam, participem, a galera é bacana, as leituras quase sempre são muito boas, vez ou outra dá uma coisinha fraca por lá, mas é a vida. Então agora vamos ao que interessa. Vou começar pela ordem decrescente, então vou começar pelo 5º lugar, que nada mais é do que O Homem de Palha, do Pablo Zorzi, que foi lançado pela Astral Cultural em 2022, no ano passado, né? É uma leitura incrível, é um thriller incrível, um romance policial, enfim, o que vocês quiserem chamar aí. E é super, como é que eu posso dizer, bizarro, porque a ideia do livro é um assassino de mulheres grávidas. Então você tem aqui uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém explorar em nenhuma outra leitura, em nenhum outro thriller que eu já vi alguém falar. Eu nunca tinha visto algum autor ou autora se decidir se aventurar, digamos assim, com um assassino que vai mexer com mulher grávida, né? As mulheres já são seres tão sagrados, né? Já é difícil você colocar cenas pesadas com uma mulher, né? E imagine uma mulher grávida que carrega um ser dentro de si. Eu li na época que a minha esposa estava grávida, então por aí vocês tirem como foi meio bizarro até imaginar algum dia isso acontecendo com ela. Mas ainda assim é uma leitura muito boa mesmo, é fluida demais, os capítulos são curtos, o que ajuda bastante a gente a querer continuar a leitura, né? E foi uma leitura do CTW, mais uma das ótimas leituras, a maioria das pessoas gostaram bastante. É um thriller que você não sabe bem aonde vai dar, você não consegue prever o que vai acontecer, mas o plot dele
pode ser que você lendo, você comece a desconfiar desse mesmo plot em outros livros. Então, se você já tiver visto algum livro com um plot parecido, você pode achar frustrante o final, se você for desses que quer porque quer se surpreender, porque não é tão inovador assim. Mas ainda assim é uma baita história, é uma baita leitura, e eu tô muito curioso pela continuação, porque sim, vai ter, o autor já disse que vai ter, e eu mal posso esperar para saber como vai continuar essa trama doida aqui. Aqui a gente tem um policial chamado Gustavo, que mora no Alasca. Ele é brasileiro, mas vive no Alasca. E aí tudo começa quando ele recebe um telefonema dizendo que tem uma cena de um acidente e ele tem que ir presenciar, ele tem que comparecer a essa cena lá. E quando ele chega é uma mulher que estava há 10 anos desaparecida, e ela apareceu atropelada lá com um boneco de palha, se eu não me engano, dentro da boca dela, ou era do estômago. E a partir daí, desse dia, novas mortes de mulheres grávidas, essa que estava desaparecida também estava, vão ser descobertas, e o assassino vai sempre colocar a pessoa, a mulher, de uma forma bem bizarra, e imitando um boneco de palha. E vai sempre deixar um boneco de palha na cena do crime. Então, assim, é um livro que a gente tem, além da visão do Gustavo, a gente tem a visão de quem tá por trás fazendo essas bizarrices, e as cenas são muito descritivas. Então, é muito bom, leiam, porque vocês não vão se arrepender. Claro, é nacional, esqueci de falar, mas é um livro nacional. Então, leiam, porque vocês não vão se arrepender. Em quarto lugar, temos o Stephen King com seu Mr. Mercedes, um livro de 2014 que chegou aqui pela Suma em 2016. Foi mais uma leitura do CTW, mais uma excelente leitura, porque eu adorei esse nível. Eu adorei esse livro no nível absurdo. É altamente viciante. É muito bom, a leitura é muito fluida, muito bom mesmo. Aqui nós temos mais um vilão sádico, cruel, afinal é um serial killer, né? E a história toda começa quando ele, o Brady, decide atropelar uma multidão com um Mercedes. E a partir daí ele começa meio que o seu reinado de terror, né, na cidade, porque ele começa a planejar ataques grandiosos, ataques terroristas, e de como matar muitas pessoas de uma única vez. E ele chama a atenção do detetive Hodges, que já está aposentado há 6 meses. Ele manda uma carta anônima, mas dizendo que é o assassino responsável por ter atropelado essas pessoas nesse evento, e desafiando o detetive a capturar ele. Então começa um jogo de gato e rato, né? O detetive vai se ver obrigado a voltar ativa para poder capturar, descobrir quem é o Brady, quem está por trás desses assassinatos, né? E tentar impedir com que ele faça novas vítimas e novos atentados. Então, assim, é um livro sensacional. O Brady é um vilão altamente bem construído. A gente tem pensamentos aqui poderosos de maldade mesmo. Eu fiquei até chocado como que um livro desse, ele não estimula meio assim aos ataques terroristas, porque o Brady, ele ensina tudo muito, como fazer, como pensar, como planejar um atentado. Mas eu entendo também que é uma ficção, né, e que a gente não pode focar nisso, mas o livro é bem real. O livro consegue captar muito essa sensação de terrorismo, de como são os pensamentos de um terrorista, e por isso eu achei sensacional. A diferença crucial desse livro é porque a gente já sabe desde o começo quem é o assassino, quem é o serial killer, mas isso não tira em nada a graça e o potencial do livro, porque, sério, é muito bom você já saber que o Brady é o assassino e ver ele brincando com o Hodges e desafiando ele a conseguir achá-lo. Esse livro é o primeiro de uma trilogia, com certeza muitos de vocês já conhecem, afinal Stephen King é super conhecido. Foi adaptado também, acho que pelo Prime Video, tem uma temporada, se eu não me engano. E é o primeiro livro de uma trilogia que o pessoal que aqui chamam, né, de trilogia Bill Hodges, que é conhecida como a trilogia Bill Hodges. Então eu estou muito ansioso para ler os outros dois. Eu não sei quando eu farei isso ainda, porque eu sou muito displicente com séries. Eu começo, vou deixando para lá e termino bem depois.
mas eu adorei, dei 5 estrelas, acho que favoritei também e tenho certeza que vocês vão adorar. Em terceiro lugar, não é novidade porque eu publiquei no Instagram, é A Família Perfeita da Lisa Jewell, um livro de 2019 que chegou aqui no Brasil pela Intrínseca em 2022, no ano passado. Aqui é mais um livro incrível. Esse aqui é um exemplo de livro fluido, de livro rápido, de livro sem enrolação, totalmente objetivo e com uma história bizarra. Ele tem um problema que talvez deixe as pessoas frustradas porque ele é vendido com um elemento que eu não posso dizer, porque senão vou dar spoiler, mas ele é vendido dizendo que tem um tal elemento, que aconteceu uma coisa, e no final se mostra uma coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver com isso. O que pode frustrar a maioria das pessoas que vão ler querendo encontrar aquilo que foi prometido, né? Que não estão erradas, mas não foi suficiente para estragar o brilhantismo que eu achei dessa história aqui, desse livro. Também foi leitura do CTW, vocês estão percebendo quantas leituras maravilhosas o CTW proporciona. E aqui a gente tem a história de uma jovem chamada Libby, que no seu aniversário de 25 anos, ela recebe uma carta dizendo que ela é a dona de uma mansão avaliada em milhões de dólares, que ela jamais imaginou, que ela tem a ver com ela herdou essa casa, né, de herança de família que nem ela sabia que tinha. E aí vai girar toda uma história de pessoas que estão envolvidas com essa casa. Ela jamais poderia imaginar que outras pessoas também receberiam uma mensagem ou também se envolveriam nessa história no mesmo dia que ela receberia essa carta. Então é uma coisa muito louca, é uma história que envolve um negócio de lavagem cerebral, de nova ordem mundial, alguma coisa tipo assim, alguma coisa do tipo, e que é muito bizarro ver o pessoal meio que uma hipnose, sabe? É muito louco, mas é muito boa, é muito boa. A leitura flui tanto que quase todo mundo terminou muito antes do cronograma, e eu sofri para poder conseguir acompanhar no cronograma, porque eu estava muito ansioso. A gente tem, além disso, o que deixa esse livro incrível é porque a gente tem o ponto de vista de 3 personagens. Além da Libby, nós temos o de mais 2 que vão se envolver nessa história de alguma forma. O livro conta passado e presente, mistura tempos da história, e para poder explicar tudo o que foi que aconteceu. E o final, o plot final, eu achei sensacional. Também vai ter uma continuação, que parece que é uma espécie de sequência, mas que não é com os mesmos personagens, não é totalmente direta. Mas enfim, tô ansioso para a Intrínseca divulgar a continuação, porque esse daqui é muito bom. Em segundo lugar, pasmem, é o Quando Te Vejo, da autora Holly Miller. É um livro de 2020 que chegou pela HarperCollins Brasil em 2021. E, gente, assim, vocês não têm noção do quanto eu chorei com o final desse livro. É um livro que a gente, desde o começo, já sabe praticamente o que vai acontecer, a gente sabe como vai terminar, aliás, a gente sabe o que vai acontecer, mas não exatamente como. E assim, minha carga de choro, de emoção, foi porque eu me conectei demais com o protagonista, Joel, e eu me vi muito nele, né, tomando as atitudes que ele tomou, pensando o que ele pensava, e com os dilemas que ele tem que enfrentar durante essa história, a vida que ele leva aqui. Aqui a gente tem a trama de 2 personagens, o Joel e a Kelly, que é onde eles vão se apaixonar, mas o Joel, ele evita se apaixonar a todo custo por qualquer mulher, porque ele tem um dom que ele vê como maldição, porque realmente ele sempre dá merda, sempre acaba em algum problema, né? E esse dom faz com que ele sonhe com as pessoas que ele ama. Só que esses sonhos, eles sempre acontecem. Sempre acontecem, nunca houve um sonho que ele teve que não se tornou realidade. E aí ele começa a se apaixonar pela Kelly e começa a querer evitar contato, começa a querer não se apaixonar, porque tem medo de sonhar alguma tragédia, tem medo de que alguma coisa ruim aconteça com ela e ele não tenha como evitar, já que ele não conseguiu evitar nenhum sonho até hoje. Então assim, é um livro previsível no sentido de que vocês vão saber no meio do livro o que vai acontecer no final,
mas vocês não vão saber como tudo vai se dar, e mesmo assim eu acredito que vai impactar. Todas as pessoas que eu vi que leram esse livro elogiaram muito, disseram que se emocionaram também, porque eu acredito que não tem como, você vê a jornada dos protagonistas, você vê tudo que eles fazem para permanecer junto, né? O amor deles dois. E então eu acho que é meio que impossível você não se emocionar com o final, né? É até bizarro um romance entre os meus 3 primeiros preferidos do ano de 2022, porque eu não sou muito de romances, eu não sou nada, não gosto de leituras melosas. Esse livro, pelo contrário, não é meloso, não é um romance meloso. É um romance terno, é um romance aconchegante, é um romance carinhoso, não tem aquela pegada de paixão ardente e tudo mais, de adolescente, né? É um romance maduro, é um romance adulto, então por isso eu gostei demais. O Joel, por conta desse dom, ele acabou se tornando uma pessoa apática com a vida, ele não tem mais alegria de viver, ele não expressa mais, tem medo de expressar a emoção que ele realmente está sentindo com cada coisa que acontece com ele. Ele acabou deixando a vida levar ele, abandonou a profissão dele de veterinário que ele tinha, tudo porque ele foi se frustrando com esse fato de não poder se apegar a ninguém. E aí eu me identifiquei muito com algumas coisas e alguns dilemas da vida dele, como eu falei, né? E acabei me conectando demais com ele e isso me destruiu no final. Então, assim, aposto que vocês não vão se arrependerem, mesmo que vocês não gostem muito de romance, mas se vocês ao menos conseguirem ler, leiam porque vocês vão adorar. Tem muito a vibe daquele filme Antes que Termine um Dia. Então, assim, muito bom, muito bom. Você vai sair destruído, mas você vai sair, assim, apaixonado pela história do Joel e da Kelly. E em primeiríssimo lugar está Amigo Imaginário, do autor Steven Chbosky, o mesmo autor por trás de As Vantagens de Ser Invisível, tão cultuado e tão bem falado por aí, né? É um livro totalmente diferente do anterior dele, pelo qual ele ficou conhecido, mas nem por isso deixa de ser tão incrível assim. Foi leitura do CTW, uma das primeiras leituras do ano, e eu achei incrível, eu achei espetacular, como eu falei lá no Instagram no post, foi um livro que me fez querer reler ele assim que eu terminei. Foi o único livro que isso aconteceu comigo até hoje. Esse livro mistura elementos de terror, de sobrenatural, de thriller, de uma forma que me deixou fisgado, que me deixou interessadíssimo, me deixou cada vez mais conectado com a história, cada vez mais ambientado dentro do mundo. Eu me sentia no clima dessa história aqui. E é tudo muito bizarro, tudo muito caótico. Parece que está acontecendo o apocalipse aqui, realmente. E é uma coisa assim louca, louca, mas é muito boa. Na história a gente tem uma criança, o Christopher, de 7 anos, se eu não me engano, que ele simplesmente conversa com um amigo imaginário, começa a conversar com um amigo imaginário, e ouvi esse amigo imaginário dizer que ele tem que construir uma casa na árvore, porque senão, se essa casa não for construída, o mundo e a cidade, as pessoas que ele ama, irão todas se acabar, irão todas morrer, e ele nunca mais vai vê-las. Então, tudo gira em torno disso. A premissa já é bem louca, já mistura o sobrenatural, porque uma criança com um amigo imaginário é um clichê que muitos filmes de terror trazem por aí, né? Uma criança com um amigo imaginário, mas aqui vai além disso. O amigo imaginário é uma coisa bem mais sombria, essa história tem um tom bem mais sombrio, bem mais adulto, tem muita referência religiosa, tem muita conexão com religião, com Bíblia, com nomes proféticos, com profecias, enfim, esse livro é incrível de verdade, apesar do tamanho dele, ele tem 700 páginas, eu acho. Os capítulos são curtíssimos, tem em torno de 3, 4 páginas no máximo, o que facilita e muito a leitura, porque você não vai querer parar de ler por um minuto. Eu vi algumas pessoas já, algumas não, várias, que não gostaram do livro por alguns motivos. O principal é que elas dizem que a partir de um certo momento fica muito enrolado, fica muita encheção de linguiça, o que eu não achei. Eu achei tudo muito necessário para a construção e desenvolvimento dos personagens e da trama. E o segundo motivo é porque tem um viés muito religioso, e as pessoas geralmente não curtem quando o livro tem uma pegada muito religiosa. Envolve referências religiosas ou foca
numa metáfora para a religião que esse aqui tem. Mas é incrível, recomendo que leiam, vocês não vão se arrepender. Vocês jamais vão achar que o livro é ruim. Vocês podem se frustrar um pouco por esperar que fosse algo mais, mas é impossível achar esse livro ruim. Ele é muito bom, excelente, 5 estrelas, favoritadíssimo. E espero que vocês leiam e gostem também do tanto que eu gostei. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado. A volta do Wally no YouTube foi com esse videozinho aqui bonitinho. Espero que alguns desses livros vocês tenham despertado o interesse para ler depois do que eu comentei aqui. Todos valem muito a pena mesmo. Eu aposto que vocês não irão se arrepender. Tirando o Amigo Imaginário, que é muito grande, o resto é curto e é rápido e é objetivo, então eu recomendo demais que vocês leiam. Agora eu quero que me digam se vocês já leram algum deles, o que vocês acharam, qual deles mais despertou o interesse de vocês, qual vocês ainda não tinham, não sabiam muita coisa, enfim. Digam aí o que gostaram do vídeo no geral, deixem comentários. Deixem um like no vídeo se ainda não fizeram isso, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder notificação nenhuma de vídeo novo que tá vindo por aí. E não se esqueçam, se forem comprar qualquer mínima coisa na Amazon, usem o link que tá aqui na descrição do vídeo, porque assim eu recebo uma pequena comissão que não faz diferença nenhuma no bolso de vocês. Muito obrigado e a gente se vê.